Olá, sou o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Continuação da aula passada. Vamos fazer exercícios sobre áreas de figuras planas. Agora é a segunda parte. Primeiro aqui vamos recordar o paralelogramo. Paralelogramo. Este lado é paralelo a esse, ou seja, está um na frente do outro. Por mais que eu estique, eles nunca vão se encontrar, nunca vai cruzar. E essas duas retas aqui também são paralelas. A fórmula é a mesma do retângulo, né? Que é base vezes altura. A base é essa, só que a altura aqui do paralelogramo, eu posso pegar desse vértice até a base, ou eu posso pegar aqui de dentro, ó, formando, sempre a altura forma o ângulo de 90. Então a fórmula já disse, né? Base vezes altura, B vezes H. Abreviando. Exemplo. Calcule a área de um paralelogramo que possui base igual 15 centímetros e altura igual 25 centímetros. Não precisa nem desenhar. Então a fórmula é uma conta de vezes, né? Base vezes altura. Substituir o B por 15 e o H por 25. 15 vezes 25, 375. É centímetros quadrados, porque aqui é centímetro. Sempre a área, a unidade vai ter o 2 aqui. A unidade de área sempre vai estar elevada ao quadrado. O losango, né, nessa época aí, a gente vê muita gente soltando pipa, né? Então, na verdade, o losango é uma pipa na prática, né? Que no dia a dia da maioria, que a gente vê nas ruas. E o losango é o seguinte. O losango, ele tem todos os lados com o mesmo tamanho, só que diferente do quadrado, ele não tem ângulo de 90 graus, certo? Então, são ângulos diferentes de 90 graus e os lados têm o mesmo tamanho. A área do losango, a gente calcula pelo tamanho das diagonais. Então, diagonal é quando você liga um ponto do vértice até o outro e aqui tem a minha outra diagonal. Por que aqui está D maiúsculo aqui D minúsculo? Porque o D maiúsculo é diagonal maior, que é a maior, e o D minúsculo, diagonal menor, certo? Então a fórmula não tem segredo, eu vou pegar o tamanho da diagonal maior vezes a diagonal menor, dividir por 2, certo? Por exemplo, determine a área de um losango cuja medidas das diagonais menor e maior são, respectivamente, 5 centímetros e 10 centímetros. Tá. Quando o exercício aparece a palavra respectivamente, quer dizer que as informações estão na sequência que está o exercício. Ou seja, esses 5 centímetros, diagonal menor. E esses 10 centímetros, diagonal maior. Maior isso aqui, né? Então, põe na fórmula. 10 vezes 5 dividido por 2. 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2, 25. Centímetros quadrados, porque os valores aqui estão em centímetros, tá? Trapézio. Trapézio é isso aqui, né? Trapézio, ele tem a base maior, que é o B maiúsculo, base menor B minúsculo, e a altura, como sempre, na matemática, H. A fórmula é essa, tá? A única coisa que difere do losango é que tem uma continha de mais aqui. Tem que estar dentro do parênteses, a fórmula é essa. Base maior mais base menor vezes a altura. Depois que eu fizer tudo isso, divido por 2. O outro jeito de apresentar o trapézio, se apresentar, é um trapézio retângulo. A fórmula não muda nada. Mesma coisa,
A única diferença é que ele não tem esse triângulo aqui, ó, certo? A altura vai ser isso aqui, esse lado aqui, que tem os ângulos de 90, tá? Muda nada. Por exemplo, determine a área do trapézio abaixo só. Então, joga na fórmula, tá? No lugar do Bzão, 15, Bzinho, 5. E do H, coloca 8. Faz as trocas, ó. B maiúsculo, 15, B minúsculo, 5, H, 8 e o 2 embaixo. Esse 2 é da fórmula, não muda. Tá bom? Agora é só fazer a conta. 15 mais 5 dá 20. Coloco o 20 aqui. 20 vezes 8, 160, dividido por 2. 160 dividido por 2 dá 80. Vamos para os exercícios. Pedro confecciona papagaios usando papel de seda e pedaços de fios de madeira. Depois de pronto, um de seus papagaios ficou conforme mostra a figura abaixo. Papagaio nada mais é que uma pipa, tá? Eu não sei se esse termo papagaio é dos mais antigos ou se algum lugar do Brasil chama-se pipa de papagaio, tá? Então aqui, temos aqui as varetas, né? Diagonal maior 30 centímetros, diagonal menor 20. Quantos centímetros quadrados de papel de seda Pedro gastou para confeccionar esse papagaio? Essa pipa. Né? Então, sempre que fala alguma coisa ao quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, qualquer coisa ao quadrado, é a área. Tá? Então, as alternativas, vamos calcular. A única coisa que a gente precisa saber é que uma diagonal é 30, a outra é 20. Então, a formulinha, né? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. No lugar do D maiúsculo, coloquei 30, D minúsculo 20, 2 da fórmula. 30 vezes 20, 600. 600 dividido por 2, 300. Né? Então, alternativa C. Exercício 2. A figura mostra a planta de um terreno com algumas medidas indicadas. Tá. Qual é a área desse terreno? Só substituir naquela fórmula da área do trapézio. Então, a fórmula é essa, né? No lugar do B maiúsculo, coloca a base maior 34. Do B minúsculo, coloca a base menor 10. A altura, 16. Então, no lugar do H, 16. Só substituir a letra pelo número. Agora as contas. 34 mais 10, 44 vezes 16 dividido por 2. 44 vezes 16, 704 dividido por 2. Olha essa divisão, vou fazer na lousa. Vamos lá. Aqui o primeiro número, tá vendo o 7? Ele é maior que o 2. Então eu posso pegar para dividir o 7. Tá? Isso aqui é para quem ainda sempre tem aquele aluno, né, que tem dificuldade, mas tem vergonha de perguntar. Então, com uma experiência, eu aprendi que... Vamos lá. Ó, vamos perguntar. Que número vezes 2 dá perto do 7? Vamos lá na tabuada do 2, é o 3. 3 vezes 2, 6. Para chegar no 7, falta 1. Aí, desce o próximo número aqui, que é o 0. Junta o 1 e o 0, 10. Lá na tabuada do 2. Por que a tabuada do 2? É o que está aqui, na chave. Que número vezes 2 vai dar 10? 5. 5 vezes 2, 10. Para chegar no 10, falta nada.
Desce o próximo número. Que número vezes 2 vai dar 4? É o 2. 2 vezes 2, 4. Para chegar no 4, falta nada. Resto 0, acabou a conta. Então, a área vai ser 352. Que é a alternativa D. Três. Se para cobrir cada metro quadrado de telhado são usadas 20 telhas francesas, então para cobrir um telhado com as dimensões indicadas na figura abaixo serão necessárias. Então, como é metro quadrado, eu sei que é a área. Dimensões nada mais é do que esses tamanhos aqui. Deixa eu conseguir enxergar. Aqui é 4 metros e aqui 10 metros. Dimensões são esses tamanhos. Então, como é um retângulo, né, eu faço um lado vezes o outro, 4 vezes o 10, ou 10 vezes 4. Então, a primeira coisa eu calculo a área. 10 vezes 4, 40. Isso aqui é a área de uma parte do telhado. O telhado tem duas partes. Então, a área total, eu tenho que fazer duas vezes. 2 vezes 40 vai dar 80 metros quadrados. Aí o exercício fala o seguinte: para cada metro quadrado, ele precisa de... Deixa eu voltar. Para cada metro quadrado é 20 telhas. Então, eu vou pegar a área total, que é 80, nós achamos aqui, e fazer vezes 20. Então, para cobrir cada metro quadrado, 20 telhas. Então, para saber o total de telhas, é 20, que está no exercício, né? Precisa de 20 telhas, vezes 80, que é a área total. 20 vezes 80, 1.600 telhas. É uma aplicação prática, né? Saber quantas telhas vai comprar. Então, a aula de hoje vai ficar até aqui. Muito obrigado. Não esqueçam de mandar as fotos das atividades, em particular do tutor de vocês. Grande abraço, fica com Deus.